Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O tema de hoje da nossa devocional é Deus não esquece dos necessitados. E como texto base que nós vamos ler, fica em Salmos 10, verso 12, que diz: Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Levanta-te, Senhor. Quando ele diz isso, o salmista, ele renova a conclamação do Senhor para que atue em sua vida. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Se nós lemos o Salmos 9, 19 ao 20, diz: Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. O Salmo 10, ele mostra o salmista, ele está aqui mostrando a sua preocupação por uma aparente ausência de Deus diante da sua tribulação, do seu problema, ao qual ele estava enfrentando. Nesse ponto, parece que o salmista enxerga apenas o problema, a situação com seus próprios olhos, em vez de enxergar a solução, em vez de enxergar por fé. E esse tipo de fraqueza que muitas vezes nos acompanha de perto e nos leva a pensar equivocadamente que Deus está distante de nós e desinteressado na situação ao nosso redor. Na sequência, o salmista expõe o que estava lhe perturbando. Ele estava cercado de pessoas perversas. Pessoas desse tipo são arrogantes, perseguem os necessitados, costumam se gloriar em seus próprios desejos, são apegadas às coisas terrenas e blasfemam contra o Senhor. Essas pessoas chegam ao ponto de, em sua louca soberba, pensarem que não há Deus. Essas pessoas acreditam que podem tramar qualquer coisa sem ter que se preocupar com a existência de Deus. Do ponto de vista humano, apesar de toda a sua perversidade, os ímpios parecem prosperar cada vez mais, conforme os Salmos 10, 5. Aqui fica claro que a pergunta que estava ocupando a mente do salmista era: por que o ímpio prospera? E onde está Deus que não lhe retribui juízo o seu mal? Isso a gente pode ver também no livro de Jó, capítulo 20, versículo 2, na tribulação de Jó. Em seguida, o salmista prossegue, mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente, que não tem problema em declarar: jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá, conforme Salmo 10:6. E esse tipo de declaração é esperado de pessoas cujas bocas impera a maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade, conforme o Salmo 10:7. E mais, essas pessoas são como feras selvagens que armam emboscadas contra os indefesos, como nós vemos nos Salmos 10, do 8 ao 10. E eles fazem tudo isso na pecaminosa ilusão que o juízo de Deus nunca lhe alcançará. Por fim, o salmista ele conclui o Salmo 10, mostrando que seu desespero inicial havia dado lugar à esperança quando ele passou a se atentar para a providência de Deus. Então ele reconhece que o Senhor, o Rei Eterno, jamais esteve longe, jamais esteve indiferente aos humildes. Ele é aquele que fortalece e socorre os oprimidos, e a manifestação de sua justiça nunca falha. Sem dúvida, o Salmo 10 traz uma lição prática a todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Este salmo convida o povo de Deus a encontrar encorajamento na providência do Senhor e conforto na justiça de Deus, apesar da perversidade que encontramos ao redor. O Salmo 10 é um lembrete que o crente deve deixar que sua confiança em Deus triunfe sobre a sua desesperança das circunstâncias deste mundo hostil. Nós temos que lembrar que o ímpio muitas vezes ele vai prosperar, mas ele vai prosperar de uma forma ao qual
no final ele não vai conseguir triunfar. Mas nós, quando esperamos no Senhor, nós prosperamos. Jesus abençoe a todos vocês.